Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Além do Enem. O tema de hoje, nós vamos conversar sobre a importância dos vestibulares seriados. Vamos lá? Muitos dos alunos, quando chegam no ensino médio, começam aquele dilema se há vestibular, se não há vestibular, se a única forma de ingresso nas universidades é por meio do Enem, por meio do SISU. Bom, e aí para esclarecer isso, a gente resolveu conversar com você sobre a importância dos vestibulares seriados. Primeiro vamos entender. Os vestibulares seriados são aqueles vestibulares que algumas universidades adotam ao final de cada série do ensino médio, como forma de avaliar o aluno e o seu desempenho acadêmico a partir da série que ele está estudando. Bom, é uma vantagem nesse caso, porque se o aluno, por exemplo, for mal em uma das provas, no ano seguinte ele pode, evidentemente, procurar melhorar o seu rendimento e assim conseguir uma aprovação. Bom, quando a gente pensa em vestibular seriado, algumas pessoas costumam perguntar qual é a estrutura, como é que funciona essas provas. Aí a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, quando é que o aluno escolhe o curso, a carreira que ele vai seguir? Bom, a escolha só é feita ao final do terceiro ano, ou seja, na terceira etapa do vestibular seriado. Por exemplo, no PISME, quando você chegar no terceiro ano do PISME, é que você vai declarar para qual carreira você vai investir a sua nota na UFJF. A mesma coisa acontece, por exemplo, no SASE, a mesma coisa acontece no PAS. Bom, com relação às provas, a gente precisa entender o seguinte. Elas são normalmente divididas em 3 provas ou 2 provas e no terceiro ano você usa a sua nota do Enem SISU. Bom, onde há provas, como é o caso do PISME, por exemplo, da UFJF, a prova 1, ou seja, a prova que você faz ao final do primeiro ano, ela vai ter os conteúdos referentes ao ensino daquela série, ou seja, você está no final da primeira série do ensino médio, você vai prestar uma prova de conteúdos referentes à primeira série do ensino médio. Bom, quando você chegar no final do segundo ano, da segunda série do ensino médio, você vai prestar uma prova referente aos conteúdos da segunda série, sendo que em alguns vestibulares seriados é possível que a matéria seja acumulativa, ou seja, a matéria da primeira série soma-se à matéria da segunda série. E quando chegamos à terceira série do ensino médio, que as pessoas chamam de terceiro ano, em alguns vestibulares seriados, o conteúdo que vai ser cobrado do aluno é referente a todo o ensino médio. Quando o aluno faz a escolha da carreira? Bom, a escolha é feita ao final da terceira série, ou seja, quando você estiver matriculado no PISME, no PAS, referente à terceira série, é quando você vai fazer a escolha do curso para o qual você vai investir a sua nota. Com relação às provas, é importante a gente ter atenção ao edital de cada vestibular seriado. Por quê? Por exemplo, existem alguns vestibulares seriados que você vai prestar uma prova final da primeira série do ensino médio com os conteúdos referentes à primeira série. No segundo ano, ou na segunda série do ensino médio, você vai prestar uma prova que pode ser referente apenas aos conteúdos da segunda série ou uma prova acumulativa, ou seja, somando os conteúdos da primeira série com a segunda série. Existe ainda a possibilidade de você fazer a terceira prova, ou no final do terceiro ano você prestar uma prova. É o caso, por exemplo, do PISME, da UFJF, que você tem que prestar a prova na terceira série. Em outros vestibulares seriados, você vai usar, por exemplo, a nota que você tira no Enem. Bom, uma outra pergunta muito recorrente é como se dá a nota dos vestibulares seriados. Bom, eles variam um pouco, o critério varia um pouco de universidade para universidade. Mas, por exemplo, no caso do PISME, da UFJF, a nota total que um aluno pode chegar ao longo dos 3 anos é 1.300 pontos, sendo distribuídos em 3 fases. A prova 1, ela vale 120 pontos, mas tem peso 2. Na verdade, ela vale 240 pontos na média final. A prova 2, referente à segunda série, ela também tem nota máxima de 120 pontos, só que nesse caso com peso 3,
então ela vai equivaler a 360 pontos da sua média. E na terceira série do ensino médio, a prova ela é ampliada. A prova vale 140 pontos, só que ela tem peso 5. Então, isso equivale a 700 pontos aí na sua média. É por isso que muitos alunos precisam ficar atentos ao desempenho deles no PISM. Por exemplo, às vezes o aluno não vai tão bem na primeira série, mas ele recupera a nota no segundo, recupera a nota no terceiro e acaba sendo aprovado na universidade. Outra pergunta muito recorrente sobre os seriados é se eles têm muitas vagas. Pois é, essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, o PISM da UFJF, ele vale 50% das vagas da Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto para os campos de Governador Valadares, quanto para o campus em Juiz de Fora. O PAS, que é o vestibular seriado da UFLA, ele vale 40% das vagas totais da universidade. E, por fim, o SASI da UFVJM, ou seja, da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, ele vale 50% das vagas do primeiro semestre de ingresso na universidade. Ou seja, o peso dos vestibulares seriados ele é bastante considerável ao longo do processo seletivo. Agora, existe uma vantagem em fazer o vestibular seriado? Claro que sim. Por exemplo, no SASI da UFVJM, você pode entrar por 60% das vagas pelo Enem SISU, ou seja, com a sua nota que você tirar no Enem e no SISU, e as outras 40% das vagas você pode disputar pelo vestibular seriado. Então, você acaba criando duas chances de ser aprovado na UFVJM. Agora, quais informações ou quais seriados ainda estão com as inscrições abertas? É preciso prestar atenção no SASI da UFVJM. As inscrições para o SASI estão abertas e se encerrarão no dia 10 de setembro. Então, até o dia 10 de setembro, as inscrições para o SASI estão abertas. Esse ano, o SASI vai dar acesso a 312 vagas na UFVJM. A prova está marcada para o dia 17 de novembro. Bom, então, se você não fez inscrição no SASI ainda, corre lá para fazer. Outro seriado que a gente precisa prestar atenção nele é o do PAES, da Unimontes. Bom, a Unimontes é a Universidade de Montes Claros, é uma universidade estadual aqui em Minas, e o PAES é o processo seletivo deles. As inscrições do PAES estão abertas até o dia 13 de setembro. Nesse caso, o PAES vai dar acesso a 730 vagas da Universidade de Montes Claros, a Unimontes. A prova está marcada para o dia 24 de novembro. Portanto, se você não fez inscrição lá ainda, corre que dá tempo de fazer. Bom, outra universidade que está com as inscrições abertas para o vestibular seriado não fica aqui em Minas, não. É a Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Bom, as inscrições estão abertas até o dia 18 de setembro. A prova é no dia 24 de novembro. É preciso prestar atenção também nas inscrições do PSC. Aí você vai virar para mim e falar assim, PSC? Pois é. É o processo seriado de acesso à Universidade Federal do Amazonas. As inscrições lá para o PSC estão abertas até o dia 12 de setembro. A prova está marcada para o dia 1º de dezembro. Mas aqui fica uma dica. A prova do PSC está marcada no mesmo dia, coincidentemente, do vestibular seriado da UFJF, que é no dia 30 de novembro e 1º de dezembro, o PISM. Então, há uma coincidência de datas aí. Outro vestibular que está com as inscrições abertas é do PSS, isso lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, também no Paraná. Bom, as inscrições do PSS estão abertas até o dia 16 de setembro. A prova está marcada para 17 de novembro. Mais uma coincidência. A prova vai coincidir com o vestibular seriado SASI da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Então, há uma coincidência de datas. Bom, esperamos ter te ajudado e lembre-se, você começa hoje a aprovação sua no futuro. Forte abraço, a gente se vê.